Olá, capricornianos, como é que vocês estão? Espero que ótimos. Muito bem-vindos ao canal Tarô Musical. Eu sou a Ira, sou musicoterapeuta, sou taróloga, sou musicista também, compositora, artista, cantora. É um prazer imenso ter vocês aqui. E para mim é um prazer imenso também poder juntar duas coisas que eu amo tanto no meu projeto desse canal Tarô Musical, que mistura tarô e música. E eu peço a vocês que cheguem até o final desse vídeo, porque além de uma leitura de tarô para o signo de vocês, também vocês saem daqui com uma música que reflete essa leitura e que vai ajudar vocês nesse processo de autoconhecimento, de, enfim, se conectar com a energia dessa leitura e fazer vocês lembrarem o que vocês precisam fazer, o que vocês precisam deixar de fazer por todo esse período que durar a leitura, certo? No caso, a gente vai fazer uma leitura do mês de maio, né? Qual é a energia que vai predominar na egrégora de vocês no mês de maio de 2026. E é isso, gente. Espero que vocês curtam, né? E se curtirem, por favor, deixe isso muito claro curtindo aqui esse vídeo, compartilhando com algum amigo de Capricórnio que possa se identificar. Que mais? É uma leitura de energia geral e intuitiva, então nem tudo que cair aqui hoje vai se aplicar à realidade de vocês, tá tudo certo. Se isso acontecer, convido vocês a assistirem os outros vídeos dos signos que fazem parte do mapa de vocês aqui no canal. E de repente lá vocês conseguem uma mensagem que tenha mais relevância para vocês nesse momento e que dialogue mais com o momento de vocês, tá certo? De toda forma, deixo aqui na descrição do vídeo também o meu contato, pessoal. Vocês podem falar comigo para entrar para, enfim, solicitarem uma leitura que seja para a energia de vocês. Vou estar muito feliz aqui de fazer isso, ajudar vocês e levar um apontamento, um direcionamento para um momento assim que talvez esteja meio nebuloso na vida de vocês. Vai ser um prazer poder ajudar vocês, tá certo? E vamos começar essa leitura. Hoje, como eu falei, a gente vai fazer a leitura sobre a energia do mês de maio de vocês. E eu estou usando o tarô Vidente da Luz, também cartas de Maria Quitéria, e o oráculo Além do Eu, que traz uma energia de uma mensagem final no final da leitura. E fica aí para receber a música da leitura também, que faz parte do que a gente entrega aqui nesse trabalho, certo? Vamos começar? Energias para o mês de maio dos capricornianos presentes aqui. Por favor, Tarô, me diga qual é a energia que vai predominar, que vai prevalecer, que vai reger o mês de maio dos capricornianos. Por favor, uma energia. O Hierofante. Desculpa, gente, o reflexo do ring light. O Hierofante é um arquétipo que fala muito sobre organização, certo? Organização, buscar, tipo, buscar excelência naquilo que você está fazendo. Buscar, tipo assim, ser uma referência naquilo que você for fazer, que eu não sei o que que é, né? Que vocês estão pretendendo fazer nesse mês de maio, seja lá o que for que vocês forem fazer, vocês precisam buscar exatamente uma organização. Não dá para fazer as coisas assim de qualquer jeito, tá certo? E assim, nem acredito que seja isso que vocês vão fazer, porque vocês, né, os signos de terra, de forma geral, eles são signos assim que estão muito conectados com essa questão da organização, do método, né? Assim, o método seria um pouco mais os virginianos e tal, mas tipo, de ser mais organizado, planejado, dar passos assim pautados em coisas sólidas, né? Vocês são de terra, então vocês procuram muito essa coisa da solidez, da firmeza. Então, assim, é um mês que vai, em que vocês vão precisar ser organizados, buscar fazer o melhor que vocês podem para atingir um nível assim de excelência naquilo que vocês forem fazer, tá? Vocês vão estar, tipo assim, sabe quando você vira ref de pessoas? Sabe quando as pessoas, quando pensam assim, ah, tal coisa, lembra logo de fulano, assim, ah, aquela pessoa é muito boa nisso, sei lá, tipo, vamos lá, tipo, você trabalha com produção audiovisual, bem específico, né? Você trabalha com produção audiovisual e toda vez que alguém vai fazer um clipe ou fazer um curta-metragem, um longa mesmo e tal, e pensa assim, produtor, aí lembra logo de você. Uma pessoa que busca sempre o melhor, fazer o melhor, é organizado na medida certa para atingir as metas que são dadas naquele contexto, certo? Então, o mês de, de maio, desculpa, pede isso de vocês. Também tem o Hierofante também tem um caráter assim de ser algo que se relaciona, por exemplo, com no extremo da organização, a gente pode lidar com também um aspecto mais burocrático. Pode ser um mês, inclusive, para algumas pessoas, em que vocês precisem organizar documentos, certo? Que vocês precisem ser um pouco mais sistemáticos, sabe? Assim, um pouco metódicos e ou tenham que lidar com isso em algum ambiente, assim, que não necessariamente vocês tenham vocês vão precisar se organizar
para lidar com isso também, porque vocês podem vivenciar um mês de maio, assim, em que vocês precisem lidar com burocracias, com coisas, assim, ligadas a como é que eu posso dizer? Documentos mesmo, sabe? Coisas que dão um caráter um pouco mais sério a alguma coisa. Para quem essa mensagem estiver fazendo sentido, vai entender o que eu tô querendo dizer. Sabe quando você, por exemplo, fez um concurso público, tipo assim, sabe aquele concurso que você fez ali, que você perdeu até, tipo, a esperança? Mas sei lá, vai que esse concurso te convoca agora. Você não estava preparado para lidar com isso, mas agora no mês de maio você vai precisar fazer exame, fazer teste, não sei do que, como é que chama? Psico, não sei o que lá, aqueles testes que a pessoa faz pra ver se, né, tá biruleibe ou não. Vai ter que ir atrás de laudo médico, vai ter que ir atrás de documento, não sei dos que, das quantas, vai ter que, sabe assim, vocês vão ter que lidar também, pode ser, né, que vocês precisem lidar com situações burocráticas, situações que demandem de vocês, primeiro, uma energia mental, tipo, para se organizar, tá? E também um pouco de paciência para lidar com essa questão mais burocrática, uma coisa assim que vai exigir do tempo de vocês, certo? E da capacidade de vocês se organizarem para chegar lá, nesse lugar e nessa, né, seja lá o que for. Vamos entender aqui, eu vou pedir uma carta para as cartas de Maria Quitéria, para ver se eles dizem em que sentido mais da vida você vai precisar dessa organização, ou em que sentido vocês vão ter que lidar com essa burocracia, com esses documentos, sabe? Assim, qual é a área da vida do capricorniano que ele vai precisar lidar assim com essa coisa mais séria, mais rígida, mais papéis, mais documentos, mais, sabe, essas coisas burocráticas. Ou em qual setor da vida eles vão precisar ter mais organização. Faz parte, né? Meio que não é uma coisa ou a outra, é meio que tudo junto. Se vocês estiverem nessa situação em que vão ter que lidar com burocracias, com coisas assim, documento e tal, vocês vão precisar de ser organizados. Ou então, se falar de uma coisa mais ampla, assim, de toda forma vocês vão precisar se organizar nesse mês de maio, certo? Vamos tentar entender aqui com as cartas. Por favor, Dona Maria Quitéria, libera aí. Diz pra gente o que, é que o Capricorniano vai, no que da vida dele, ele vai precisar se organizar, lidar com burocracias, com questões de documentos e tal, e tal, e tal. Qual é o aspecto da vida deles? A janela de casa, gente, é maluquice. Eu vou dizer pra vocês que essa é a 11ª leitura da semana dos signos, né? No caso, vocês são os penúltimos dessa semana, pro mês de maio. E eu acho que essa carta aqui saiu pelo menos umas 7, 8 vezes. Eu não sei ao certo, mas ela tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, assim. Então, a janela de casa, ela é uma carta que fala muito sobre aspectos da vida familiar. Coisas de dentro da sua casa, da janela para dentro, entendeu? Não é nada externo, certo? É algo interno dentro da sua casa, dentro da sua família, em algum aspecto da sua família, da sua vida em casa, você vai precisar lidar com uma burocracia, lidar com organizações e tal. O que será que pode estar acontecendo? De repente, ó, por exemplo, pode ser que vocês. Pode ser que vocês estejam, por exemplo, começando um curso novo, alguma coisa assim, ou alguém da família esteja começando, sei lá, vai estudar alguma coisa fora, e vocês precisem ajudar a organizar essa coisa com essa pessoa, sabe? Uma situação tipo documentações, de repente essa pessoa vai morar em uma outra cidade para estudar. E, enfim, eu tô dando exemplos, mas pode ser tanta coisa, né? Tipo, assuntos internos. Ah, de repente também pode ser uma coisa relacionada à sua própria casa, sei lá, tipo, você tá comprando uma casa, e aí você vai ter que lidar com muitos documentos, muitas burocracias, aquela coisa toda Eu nunca comprei uma casa ainda, mas eu sei o quanto isso demanda de tempo, assim, para organizar documento, para dar entrada em não sei o que lá, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Para alugar uma casa também pode ser, sabe? Tipo, você vai se mudar e você vai precisar vai precisar, desculpa, vai ser um mês em que você vai precisar estar muito organizado para lidar com essa mudança. De repente, vocês estão pegando uma casa nova, aí vocês vão ter que arrumar a mudança, a casa nova, a mudança da casa velha para a casa nova. Vão ter que organizar questões de documentos, burocracias, certo?
Vamos deixar aberto. Isso aí vai caber a vocês enquadrar para a situação de vocês, tá bom? Mas é uma situação interna da casa, da família, que vai exigir de vocês organização e, de repente, ter que lidar com algumas burocracias, algumas coisas que demandam tempo e energia, certo? Por isso a importância de se organizar, tá? Para não se perder nessa maluquice aí, seja lá qual for. Agora eu vou pedir para o tarô uma carta. Eita, peguei o deck errado. Vou pedir para o tarô uma carta que sinalize o que vocês precisam enfraquecer no comportamento, nas atitudes de vocês, para que esse período aqui de maio, que vai exigir organização e paciência e tal, possa ser mais leve. Qual é o aspecto de vocês que vocês precisam enfraquecer, certo? Por favor, tarô, o que que o signo de Capricórnio precisa enfraquecer no comportamento, na forma de pensar, de agir, nesse mês de maio de 2026? Por favor. A morte e o renascimento. A carta da morte fala muito sobre transformações, certo? É engraçado. Pode ser mesmo que tenha a ver com, tipo, até uma mudança mesmo, sabe, de casa, porque é a morte de algo que já estava posto, certo? E que vai, né, algo novo vai surgir. Tipo, aqui na carta você vê que, tipo assim, tá aqui a representação da morte, né? Essa pessoa, essa, essa criatura aqui, com capuz e tal, mas aqui no meio existe uma uma outra energia, que é como uma energia assim luminosa, clara. Então é algo massa para vocês, certo? Só que aqui a morte como como um conselho para algo que vocês precisam meio que tirar da vida de vocês, pelo menos enfraquecer nesse momento nesse período de maio, me vem muito um sentimento assim de vocês não vão poder, tipo, desistir de algo, porque vocês vão estar num processo de transformação. Então vocês não vão poder, tipo assim, se entregar no processo, assim, não se entregar no. Vamos lá, vou reformular melhor. Vocês não vão poder ir, ir de encontro, ou seja, ir contra esse processo de transformação, certo? Vocês vão ter que. Deixa eu pensar um pouco melhor. Então, precisei de um pouquinho mais de tempo para entender a lógica dessa carta aqui, nesse lugar do que vocês devem não potencializar, né? Então, assim, o que me dá a sensação de que vocês não deveriam, por exemplo, finalizar nada nesse momento, certo? Porque é um momento de vocês se organizarem, certo? Se organizarem e vocês vão precisar lidar com muitas questões assim práticas, burocráticas, de repente até meio chatas, certo? Então não é o momento de vocês encerrarem ou iniciarem nada de novo, sabe? Eu até peço desculpa se em algum momento aqui eu falei algo contrário, tipo assim, exatamente o contrário disso, porque eu ainda estava tentando entender o que estava se passando aqui. Nesse momento, depois de parar um tempo para pensar, eu sinto muito essa energia de que, tipo, não é o momento de vocês terminarem nem começarem nada, certo? Se vocês estiverem com alguma situação na cabeça de vocês, assim, agoniando um pouco, pensando se vocês precisam decidir se continuam ou não em tal situação, em tal coisa, talvez esse não seja o momento de vocês realizarem isso, certo? O momento agora é de vocês se organizarem para lidar com algum aspecto, provavelmente de dentro da casa de vocês, da família, como eu já citei exemplo, de repente vocês vão fazer uma mudança, de repente vocês estão comprando um imóvel, de repente vocês estão adquirindo coisas para a sua casa, assim, tipo, organizando uma reforma, melhorando uma coisa interna da casa de vocês. E agora não é um momento bom para uma coisa muito. Não é um bom momento para você encerrar algo ou começar algo muito importante, certo? Esse mês de maio não. Esse mês de maio pede um pouquinho de calma, um pouquinho mais de concentração e organização. Mas vamos entender melhor. Agora eu vou pedir para o tarô uma carta
que sinaliza o que vocês precisam potencializar nesse mês de maio, certo? O que que os capricornianos precisam potencializar nesse mês de maio? Por favor, Tarô. Algo que eles precisem potencializar nesse mês de maio, uma carta. Por favor, uma carta. O que que os capricornianos precisam potencializar nesse mês de maio? O Sol. O Sol é uma carta muito positiva, não tem nem o que dizer. É uma carta que fala sobre celebrações, sobre alegria, sobre realizações, sobre trazer mesmo alegria para o dia a dia, sabe? Então, pensando no restante da leitura, né? E pensando que eu estou falando aqui do mês de maio, apesar de que essa leitura pode ser ela é temporal, no momento que você chegar aqui, ela vai estar de acordo com você, mas corresponde a um período, né? Um período da sua vida, assim, em que você não deveria, tipo, buscar coisas muito profundas sobre encerramentos, inícios, novos ciclos. É um momento, assim, de você se organizar com as coisas que você já tem, as demandas que você vai ter, certo? E buscar potencializar, tipo, a alegria mesmo no seu dia, tentar festejar um pouco mais, celebrar um pouco mais, sabe? Porque assim, você vai estar lidando com coisas burocráticas chatas, que demandam da sua energia. Para que você conduza isso de uma maneira mais leve, mais tranquila, você vai precisar trazer leveza para esse período de maio, certo? Então você vai ter que buscar mesmo, assim, tentar trazer um pouco mais de alegria para esse momento, para poder equilibrar com essa rigidez que vai ser a tônica do seu mês de maio, certo? Com o Hierofante. Já que o mês de maio vai ter esse caráter assim mais sério, mais organizado, mais comprometido, mais burocrático até em alguns casos, eles sugerem que você não busque fazer grandes movimentações, certo? Nada de grandes movimentações, de fins, inícios, de coisas assim, não. Não é o momento para isso. É o momento para você ajudar a energia do mês, trazendo mais alegria. A energia do mês está rígida, não vou mentir para vocês. É uma energia que requer muita organização, concentração, lá, tal. Vocês vão precisar criar alguns escapes, alguns momentos de alegria, trazer isso aqui pro dia a dia de vocês, sabe? Sabe quando você diz assim, ai, sei lá, eu me pego muitas vezes nisso, assim, tipo, um final de semana que eu vou ter que trabalhar pra caramba. Não vou ter tempo, assim, exatamente para me divertir, só para me divertir ou para descansar. Então eu tento fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tô trabalhando aqui, tá? Aí eu já, pra não ficar aqui naquela seriedade, naquela rigidez, eu já tento, eu abro uma cervejinha, sabe? Vou tomando, vou ouvindo uma música, vai trazendo uma leveza para aquele momento de rigidez. Ah, você tem que organizar uma mudança, você vai se mudar de casa, sei lá, vamos supor. Você vai mudar da sua casa. Vai fazer isso, vai ter que pegar a caixa, organizar, não sei o quê. Tenta fazer isso da maneira mais leve possível, sabe? Tipo, compra uma comidinha que você gosta, bota uma música, uma playlist lá muito massa, muito animada, que traga luminosidade, assim, para sua casa, para o seu momento. Vai tentando trazer pequenas doses de alegria, de prazer para essa situação. O mês de maio vai ser um mês de muita. Que vai exigir de vocês mesmo, assim, organização, dedicação e tal e tal. Mas vocês precisam trazer essas pequenas doses de alegria para o dia a dia de vocês, beleza? Eu acho que tá claro, né? E é óbvio, evitem grandes movimentações, assim, tipo, de inícios e fins. Não é momento para isso. O momento é você focar na organização dessa coisa. Depois vocês resolvem essa parada aqui, que eu não sei o que que é, mas enfim. Não é o momento disso. O momento de vocês, o foco é se dedique naquilo que você precisa organizar esse mês, mas, assim, se dedique mesmo, porque vai exigir de vocês uma energia mental, uma dedicação, uma concentração, sabe? Mas tentem fazer isso de maneira mais leve. Traz pequenas doses de alegria para esse contexto aqui, que vai ajudar o mês de maio de vocês a ser um pouco mais tranquilo, não ser tão pesado, não ser tão desgastante, certo, pessoal? Para finalizar essa leitura, eu vou tirar uma carta do Oráculo Além do Eu, que vai trazer uma mensagem final, pode ser complementar a essa leitura, pode ser uma mensagem extra também, de algum ponto que não foi contemplado na leitura e que a gente precisa sair daqui com essa mensagem também, certo? Ups. Uma carta, por favor, para o signo de Capricórnio, uma mensagem final para o signo de Capricórnio nesse mês de maio, por favor.
Se conecte com a sua criança interior e deixe a alegria dela transbordar pelo mundo. Dê mais risadas, se divirta, dance, cante e ame. Hoje é um lindo dia para resgatar essa essência, a sua essência. Gente, mais conectado com isso aqui, impossível. Talvez realmente vocês estejam imersos numa energia de muita carga, de muita responsabilidade, né? Com o Hierofante, muita responsabilidade, coisas muito sérias que vão estar na mão de vocês para vocês resolverem. Porém, nunca deixem de trazer alegria para esse momento, para tornar esse mês um mês, apesar de ser um mês difícil, difícil assim, não difícil, mas é de muita responsabilidade em algo leve, vocês vão ver. Tragam aqui essa notícia para mim. Depois venham me contar se esse mês como é que foi, se tem a ver com o que foi dito. E como é que vocês conseguiram estratégias de trazer leveza para esse mês de maio? Eu fico esperando, hein, galera? Vem aqui comer alguma coisa. E é isso, gente, a leitura de vocês. Espero que tenha feito sentido. Agora eu peço um tempinho só para canalizar uma música para dialogar com essa leitura. Eu venho já. E a música da leitura de vocês é uma música que eu amo, chama Lente do Amor, de Gilberto Gil, que fala exatamente isso. Pela lente do amor, você vê as coisas muito mais leves, sabe? Pela lente do amor, você vê até a realidade dura e crua da forma que ela é, sem ficar colocando mais camadas de dor, mais camadas de dureza, sabe? Tipo, tenta trazer essa leveza para esse mês que tem de ser um pouco mais rígido, um pouco mais pesado, um pouco mais demandosos energeticamente. Se vocês trouxerem pequenas alegrias, trouxerem a lente do amor para dentro desse mês de maio, vai tornar tudo mais leve, certo? E é isso, gente. Eu espero que vocês ouçam a música, que essa leitura tenha se conectado com o momento de vocês. Se vocês curtiram o vídeo, por favor, deixe muito claro, dá um like aí, já compartilha com um amigo de Capricórnio que também possa gostar de ver essa leitura. Segue o meu canal, por favor, não sai daqui sem seguir. Se você chegou até aqui, pelo amor de Deus, dá lá um segue no meu canal, ativa o sininho, porque a gente se conecta mais rapidamente quando sai uma próxima leitura. E é isso, galera. Não tenho mais o que dizer, só agradecer e até a próxima.